O bom samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Em um certo dia, como sempre, um doutor da lei, o qual o historiador Lucas não viu a necessidade de mencionar seu nome, mas recolhe todas as informações do fato com muita precisão e clareza, mostrando o objetivo central do diálogo de Jesus com este certo homem. Ora, todos os sábados estamos na sinagoga e vejo como Jesus prega para eles. Eu sou um doutor da lei, sei interpretar as leis da Torá e posso até citar o Talmud sem omitir um tio da lei de Moisés. Vou experimentar Jesus. E como irá fazer isso? Era de costume que todos ouvissem as pregações assentados. E quando alguém se levantava durante o discurso, era porque discordava ou queria interromper ou chamar a atenção de alguma certa forma, ou se levantava para se retirar do local. Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei e para o experimentar disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Replicou Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 26. O que está escrito na lei? E como tu as lê? Então ele disse: Ora, as Escrituras diz. Isto citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: Sua resposta está certa. Lucas capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo se explicar, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Ora, a distância de Jerusalém a Jericó era de 26 quilômetros. Era uma viagem muito longa e um caminho quase sempre deserto na época. Então caiu nas mãos de salteadores, os quais pegaram tudo que tinhas, e espancando-o se retiraram, deixando-o quase morto. Estou vendo que trazes contigo muitos objetos de valores. Estás voltando de Jerusalém. Me larguem! Me deixem ir! Por favor! Dou tudo o que tenho, mas me deixem ir, por favor! Não façam nada comigo! Não! Socorro! Ai, por favor, levem tudo. Mas me deixe-me viver, por favor. E veja o que tens nesta alforge. Muito dinheiro, chefe. Depressa, levem tudo. Não deixem vestígios. Montem-se aos cavalos e vamos fugir.
Lucas capítulo 10, versículo 31. Naquela mesma tarde, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de longe, e disse consigo: Eu sou judeu, e além do mais, sou também sacerdote. Se este homem estiver morto, eu não posso tocá-lo. Bom, vou aproveitar que ninguém está vendo e vou embora logo. Lucas capítulo 10, versículo 32. Também o levita chegou àquele lugar e viu ali caído, e fez de igual modo, não deu importância a ele. Lucas capítulo 10, versículo 33. Porém, um samaritano que ia de viagem chegou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Lucas capítulo 10, versículo 34. E aproximando-se, deitou azeite e vinho, e selou as feridas com panos. E pondo-o em cima do seu cavalo, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lucas capítulo 10, versículo 35. No dia seguinte, tirou 2 denários. O denário correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. Algumas moedas romanas tinham o emblema do imperador romano, de um ícone importante ou a figura de um deus pagão baseado em suas filosofias. A moeda equivalia a 10 haces de cobre, sistema usado há 136 anos antes de Cristo. Ora, com um denário seria possível comprar cerca de 8 quilos de pão. O haces era uma moeda romana de bronze e posteriormente de cobre, em circulação durante a República e o Império. Recebeu o nome da unidade de peso, também chamada hace, que era equivalente a 12 onças. Isto é, uma libra romana, que equivalia no sistema métrico atual a 327,368 gramas. E era dividida em 12 onças, ou entre parênteses, uncia em latim. A libra já era um antigo formato usado há 450 anos antes de Cristo. De fato, o hospedeiro seria muito bem recompensado. E pagou o hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele para mim, e tudo que gastares a mais, eu lhe pagarei quando eu voltar de viagem. Depois de ter contado essa parábola, que acredito particularmente que tenha acontecido de fato, e que tenha sido presenciado unicamente por Cristo, sendo Ele o próprio Deus, onipresente. Então perguntou para o doutor da lei. Lucas capítulo 10, versículo 36. Qual, pois, desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Lucas capítulo 10, versículo 37. E respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus então disse: Vai e faze tu mesmo. O epílogo desse diálogo de Jesus com o doutor da lei mostra a linha de pensamento de quem fazia indiferença nas atitudes ao próximo. Os samaritanos
já tem uma história grande registrada na Bíblia como sendo inimigos dos judeus, pelo fato de terem costumes e doutrinas diferentes. Veja como uma mulher samaritana trata Jesus. João capítulo 4, versículo 7. Jesus estava com sede porque estava vindo da Judéia e estava indo para a Galiléia. E aproveitando, usou disto para pregar para aquela mulher. Ela pensava que Jesus iria destratá-la por ser uma samaritana, mas logo foi surpreendida. Jesus pediu um pouco de água e ela respondeu: Como tu, sendo judeu, pede água a uma samaritana? Nós, na verdade, nem deveríamos nos falar. Aquela mulher, depois de uma longa conversa com Jesus, ficou convencida que Jesus é o Messias prometido para salvar o mundo. Então está aqui mais uma prova de que devemos amar o nosso próximo, mesmo sendo nosso inimigo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 44: Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O dom da caridade, que consequentemente é o fruto do amor, é descrito pelo apóstolo Paulo como sendo o maior e mais importante dom. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor.